Então, essa aqui é a questão 36 da Unicamp, primeira fase, 2022, e diz assim: resíduos de papel contribuem para que o clima mude mais do que a maioria das pessoas pensam. A Blue Planet Link anunciou que sua tinta impressora autoapagável Paper Saver agora está disponível em cartuchos remanufaturados para o uso em impressoras de uma determinada marca. A tinta autoapagável, economizadora de papel, é uma tinta roxa de base aquosa que pode ser impressa em papel sulfite normal. Um cartucho rende a impressão de até 4.000 folhas. Com a exposição ao ar, ao absorver dióxido de carbono e vapor de água, o componente ativo, corante, da tinta perde sua cor. A impressão torna-se não visível e o papel fica branco, tornando possível sua reutilização. Então, amados, o resumo da ópera é o seguinte: você tem uma tinta que é colorida e depois exposta ao ar, ela absorve dióxido de carbono do ar e vapor de água e fica incolor. Tá? Olhando para a estrutura A e a B, nós percebemos que a estrutura A tem duplas ligações alternadas, que a gente viu em sala de aula, que faz o quê? Faz com que a estrutura tenha cor, pelo menos na região do visível, é um cromóforo. Lembra que a gente fez uma questão assim? Então, a estrutura vai de A para B, né? A estrutura vai de A para B, né? Ela estava no cartucho A e foi para B, certo? Então, mudou da forma de B para A? Não. E a forma de B para A? Não. Então, não pode ser nem a A nem a B, tá? Uma outra maneira de você pensar também é assim, ó. Você tem a protonação. Olha só. Olha aqui, ó. Houve uma ressonância, aí você tem a protonação aqui, ó. Tá vendo? Você não tinha aqui e agora você tem aqui. Para ter essa protonação, você tem que ter o quê? O abaixamento do pH. E esse oferecimento vem da onde? Vem do dióxido de carbono e vapor de água que libera H+, que a gente vai ver. Então, quando você tem a protonação, você vê que isso aqui está no meio. Então, o cartucho mudou da forma A para a forma B, e não da forma B para a forma A. Não da forma B para a forma A. Por quê? Você poderia pensar assim, ó, houve a protonação. A exposição ao ar absorve dióxido de carbono e vapor de água, que forma o quê? Um meio ácido. Tá? Era outra maneira de se pensar nessa questão, se você não conseguisse enxergar aqui as duplas alternadas. E aí, como a gente já disse antes, né, que vai absorver o dióxido de carbono e o vapor de água, e isso vai tornar o meio ácido, né? E qual é a reação? Olha a reação aqui, ó. Dióxido de carbono e água liberando o próton, e causa o quê? O que a gente já falou anteriormente, que era o abaixamento da pressão. Então não pode ser abaixamento do pH, perdão. Então não pode ser um aumento do pH, então não pode ser a D, né? Só pode ser a alternativa C, que é o que? O abaixamento do pH por conta do dióxido de carbono e vapor de água, forma essa reação, e a maioria das moléculas do indicador que estava no cartucho mudou da forma A, que estava dentro do cartucho, para a forma B. Tá bom?